Mas assim, de onde você é do interior? Eu sou de uma cidadezinha chamada Vargem Grande do Sul, é em direção a Campinas, entre Campinas e Ribeirão Preto. Ah, é perto aqui. Eu fico lá em São José do Rio Preto, né? Venho de São José do Rio Preto, que é uma outra parte de Minas, né? Que é Frutal, Belo Horizonte, não, Uberlândia, Sim. a famosa região do 3B ali. Você conhece a região do 3B, né? Eu já tive em São José do Rio Preto, muito tempo atrás. Várias passagens por Minas também. E Minas é um mundo, né? Porque começa aqui, começa ali perto do Rio e vai até lá na Bahia. E pô, é um mundo, né? Um Mano, país. É um país gigante. A gente já está gravando já e já estamos. ótimo. Tá valendo, Hermete. Cara, assim, eu acho que assim, quem quiser conhecer a trajetória do Hermete e como ele chegou na agência Modern, tem que ouvir o Na Salinha do Oxenberg, que é incrível, né? Foi muito legal. Eu gostei muito de ouvir, curti muito acompanhar a tua trajetória e tal. E aí eu te convidei justamente porque, assim, para falar um pouco do nosso mercado. Assim, eu procuro tentar falar um pouco daquilo que é relevante para a gente. Parece que tem uma coisa relevante que acontece, que é um redescobrimento das agências independentes, se bem que a Mother é a mãe das agências independentes. É ou não é? Porque assim, ela é uma agência independente enquanto era... Desde quando era famoso você fazer parte de uma grande holding, não é? Sim. Já são 24 anos de independência e o fundador, o Robert Saville, ele não chegou a escrever no testamento dele, que tem uma lenda que o Dan Wyden escreveu no testamento dele, que a Wyden nunca vai ser vendida. Mas o Robert Saville, quando você conversa com ele, ele é uma questão de orgulho para esse cara ter resistido às grandes ofertas, ter resistido à tentação em momentos difíceis e agora ter essa história tremenda para contar que foi na contramão de todas as histórias a grande maioria das histórias de agências que a um certo ponto se não conseguiram resistir às grandes ofertas, a grana na mesa, talvez cansaço ou fases ruins e venderem. Então realmente cada ano que passa se estabelece cada vez mais como uma das mães da agência independente, coisa rara no nosso mercado em 24 anos de idade. Eu acompanho a Mother e o trajeto, porque sempre foi uma referência absurda, né? E quais são os fundadores? Hoje você é partner, aí você é sócio daí. E quais são os fundadores? É o Savage e... E essa safra nova, que sou eu, minha esposa e mais dois sócios, que o que está na agência há menos tempo, já são mais de 10 anos, eu estou há quase 15, somos sócios há 4 anos. Os fundadores são o Savo, que é a peça-chave aí, que foi o cara que teve a ideia, o dupla dele, que ele foi buscar de volta depois de um tempo sem trabalhar juntos, que chama Mark Waits. E Marketplace. daí tem um cara que chama Steph Calcraft, que já deixou a agência, e, e um cara que chama Matt Clark. Esses são os 4 caras que fundaram e depois adicionaram uns aos outros, foram entrando e saindo. Mas esses são os caras que começaram tudo. Não, bacana. E me fala uma coisa, o cerne de uma agência independente, eu acredito que deva ser um espírito das pessoas serem independentes. Então, às vezes tem uma pessoa que trabalha numa multinacional, numa holding, numa grande holding, mas tem um espírito independente e tal. Você falou que a safra atual de sócios são 4, né? São 4 novos sócios. Você, sua esposa e mais 2 sócios. O que vocês pensam? Assim, porque, vamos lá, vamos falar aqui do ser humano, né? O que vocês pensam, às vezes, sobre
ser independente e sobre também ter uma proposta gigante na mesa, porque me parece assim que vocês são responsáveis por um redescobrimento da própria uma refundação, um redescobrimento da própria agência, né? Me parece, desde, sei lá, 3 anos para cá, 4, eu tenho ouvido falar demais de vocês com alguns trabalhos incríveis como o do KFC, por exemplo, entre outros. E o que vocês pensam, vocês, esses novos sócios, assim, essa coisa independente de resistência que, pelo jeito, você contou que foi um dos motivos de orgulho dos sócios. O que você pensa, Hermeto? O que você sente sobre... É importante ser independente, não é? O que você sente sobre isso? A gente... Bom, primeiro sobre uma guinada, nessa nova redescoberta da agência que você mencionou, o sócio fundador, o principal, o Robert, ainda é muito próximo da agência. Ele tem um xodó muito grande pela agência, então ele é um cara criativo também. Ele era o ECD original. Resistiu muito até aceitar que a agência precisava de sangue jovem. Como é o caso de muitos fundadores, deve ser muito difícil chegar nesse momento em que você tem que admitir cansaço, Haja admitir sabedoria, que né? precisa de gente com mais energia. E foi nesse momento em que ele... foi uma história até emocionante. A esposa dele que deu um ultimato nele e disse: você tem que descansar, você precisa abrir espaço para as pessoas que estão aí já merecendo há tempos. E aconteceu o inacreditável, que ele nunca tinha sequer remotamente considerado esse capítulo. E foi quando a gente ficou incrédulo que aconteceu essa reunião, essa proposta, e vocês vão tocar e eu vou voltar eu vou sair de cena, vou continuar trabalhando, mas vocês vão tocar. E para a gente foi um privilégio muito grande ter crescido na agência, ter aprendido tudo de bom, o espírito desbravador, o espírito de Existe quebrar os essa ovos. cultura mesmo, existe essa cultura aí dentro. Essa é uma curiosidade que eu sempre tive. Assim, isso veio do Mark, do outro fundador para vocês? Ou foi o encaixe de culturas? Vocês encontraram o lugar onde se sentiram melhor? A agência sempre foi na contramão, adorou ser birrenta, ser até um pouco juvenil às vezes, ser intragável em alguns pontos, coisas que no começo foram muito bacanas. Teve influência de Castle Kramer, teve agências que eram as ovelhas negras, aí um pouco da BB-8 daqui, antes de virar network também. Então tinha um grupinho de gente que nasceu na contramão da indústria. Marrento. Exatamente, marrentinho brigando. E a gente, eu sempre admirei como você de longe, achava isso espetacular e achava engraçado, às vezes existir negócios de grande sucesso que eram marrentos, que adoravam controvérsia. E daí crescemos aí. Mas como eu expliquei que o cara que fundou já estava ali há seus, vamos dizer, 17 anos, tira menos 3, que quando a gente virou ECD, que já começou essa guinada, são 15, 16 anos do cara tocando. Estava cansado, não tinha mais o mesmo espírito da época que fundou. Então a gente teve o privilégio de ver coisas que tinham se desgastado, as coisas que já não eram tão verdadeiras de quando foi fundada. Então a gente teve coisa relativamente fácil para consertar e dar a guinada. Então foi o que aconteceu ali no começo. A gente tinha um espírito muito parecido, mas já havia as coisas que não estavam tão verdadeiras do DNA da agência. A gente entrou como sócio e do dia para a noite a gente já começou a trabalhar em coisas agressivas para mudar o esquema da agência, porque a gente mesmo dentro, adorando a marca, via que não estava tão vibrante no cenário da propaganda mundial, tinha perdido um pouco o brilho. A gente ficava triste com isso, falava: que isso, essa agência merece estar sempre na ponta da língua de todo mundo, então vamos dar o sangue aqui nos próximos... E daí os 4 anos passados foram inacreditáveis, muitas coincidências, muitas coisas boas, mas realmente
uma história de uma fábula para a gente, muitas vezes olhando para trás, de tão inacreditável. Sem dúvida, acompanhando dá para ver realmente que é um grande, grande, grande momento e um grande trabalho que vocês têm feito. Fala uma coisa, Matt, os fundadores que meio que se aposentaram aí, que entregaram, deram realmente carta branca ou de vez em quando, vem cá, Matt, vamos conversar aqui, ó, vem aqui fora, vamos falar. Como é que foi? O único jeito de discutir com uma outra pessoa criativa é ganhar na ideia. Não tem ganhar no grito, você não ganha no Não grito ganha. do cara que ali ainda é o acionista majoritário, sentado ali no trono dele. Foi com ideia, foi com batalha. Ninguém resiste a Ideia ideias boa, né? brilhantes. Então, tiveram pequenas vitórias trouxemos pessoas que tinham saído, gente que a gente adorava e que tinha perdido o amor pela agência naquele momento, que não estava no topo. Trouxemos um grande número de pessoas que tinham saído e isso foi essencial. As pessoas já conheciam também o DNA, sabiam e começaram a ver, pô, tem muito mais coisa que faz sentido agora do que contradizem a história. Então, foi ali montando um timaço de novo, ou remontando um time, e cada um foi brilhando no seu pequeno espaço e os fundadores querem obviamente estar pessoalmente ligados a contas, criatividade, mas também recebem todas as glórias de quando a agência está indo bem, recebem telefonemas dos seus amigos das antigas. Então, para eles, apesar de difícil pessoalmente não estar ali envolvido escrevendo os roteiros ou olhando a edição, continuam se beneficiando do sucesso. Então, aos poucos foram se desligando. Foi muito gradual, não foi uma coisa do dia para a noite. Trocou a fechadura, o cara não entrou mais lá. Não. Afinal, é mother, né? Você não vai deixar sua mãe na mão de qualquer um, né? Você tem que, peraí, cuida aí e tal. É muito. É quase ver tua mãe casando de novo, né? Por acaso eu não vi isso, mas seria mais ou menos a mesma coisa. Ele teve um apelido até, bom, vou ser indelicado aqui, mas como estou fazendo para o mercado português, brasileiro, ele não vai traduzir de volta, mas tinha um apelido do sócio fundador, que era o pequeno ditador da Rua da Igreja Vermelha, que é onde a Rua da Igreja, que é Red Church Street. Ficou um apelido que pegou ao longo dos anos. O cara não deixava ninguém nem escolher as almofadas novas para os sofás da recepção. Meu Deus, e como ele conseguiu se desapegar dessa forma, né? Porque, vamos lá, nesse momento, vamos pegar nesse momento que eles decidiram incluir novos sócios nessa empreitada. Geralmente o que a maior parte faz é vender o business, né? Vem cá, você vem aqui, fazer o earn-out e tal. O que eu acho que é realmente uma prova de amor, né? Uma prova de amor você deixar que outros toquem o seu sonho, mas não vender também o seu sonho. Isso é muito... Deve ser... Quando você assiste alguns filmes e lê alguns livros sobre o povo britânico, né, sobre Churchill, Segunda Guerra, você vê que o pessoal é resiliente mesmo, né? Então, assim, não se venderam, né? Pelo menos não se venderam. Eles têm uma história que agora a gente começou a embarcar nessa história com eles, que é uma história de sucesso paralelo que é muito interessante, o modelo de negócio deles. E eles se mudaram do centro de Londres, aqui no Soho era onde todas as agências existiam, e eles foram para o leste de Londres, uma área menos glamurosa. Não é onde você está agora. Agora é onde a gente está, mas é uma área menos glamurosa mas uma área muito artística, com muita integridade, onde os grafiteiros, fotógrafos, os artistas moravam, mas era uma área mais, em inglês eles chamam de rough, que é um lugar que não era o centro todo delicadinho, bonitinho de Londres. Só que a sacada genial deles, conseguiram um prédio enorme, com 5 andares, e viraram os venture capitalists. Eles começaram a trazer outras empresas para o prédio, investiram nas empresas, ajudaram a lançar as empresas e venderam essas empresas. Então, a história de sucesso financeiro deles é como venture capitalists. Não é
vendendo a própria agência. Então, eles fizeram agências de sucesso gigantesco. Tem uma agência digital que chama Polk, que era uma das maiores agências digitais da Inglaterra. Eles venderam para Publicis uns 8 anos atrás por uma soma estratosférica. Fizeram agências de relações públicas, agências de comunicação de modas. Fizeram umas 5 ou 6 outras empresas que viraram um sucesso estrondoso e venderam essas. Então, a Mother, a marca xodó, não precisou nunca ser discutida, ser vendida. Mantiveram a alma, né? Muito, muito, muito interessante. Aliás, hoje dizem que isso é moderno, fazer isso, né? Mas hoje tem outros nomes, né? Que é justamente você tentar, enfim, fazer parte de outros business, né? E incorporar diversos business, mas geralmente, assim, a minha agência, até quem sou, é independente também. A gente abriu há 3 anos, vai fazer 4 agora. E é um caminho que a gente já tentou já ser sócios de algumas startups, não de comunicação, mas startups, até de comunicação também. Mas vai uma disciplina absurda, um dinheiro absurdo e um tempo para voltar o investimento também absurdo. E a gente decidiu focar, não, peraí, calma, vamos primeiro erguer a agência, ter uma cultura, ter alguma coisa bacana, para depois diversificar, né? E a Mother, pelo jeito, faz o quê? Há 20 anos, há 25 anos, quase. Eu sempre quis pronunciar o nome desse bairro, Schroeder, como que é? Shoreditch. Que eu fui aí uma vez, eu achei interessantíssimo esse bairro. Ou seja, é sempre na contramão, né? É um pouco, eu acho que, do espírito de ser independente, né? E aqui, assim, não estou levantando nenhuma bandeira no sentido de ser independente é legal, mas pelo contrário, eu acho que tem gente que faz ótimo e brilhante trabalho dentro de grandes estruturas e grandes empresas e holdings, mas tem um quê de sonho, tem um quê de, puxa, uma coisa, legal, eu estou construindo algo, primeiro que para mim, né? No caso você para você, e também tentando deixar uma marca, né? Como que você vê, assim, Hermete, você já trabalhou em grandes holdings, em lugares assim grandes? Você vê isso como uma bandeira para você? Ou você vê isso como uma situação que você se identifica agora, mas depois... Como que você sente isso, a coisa da agência independente? Eu trabalhei muito pouco em agência grande e em cargos muito mais júniores, então eu não tenho tanta experiência em comparar no mesmo nível. Eu concordo com você, eu acho que muita gente faz trabalho brilhante em grandes networks, em agências de rede, em coisas mais estruturadas. E eu acho que você disse isso no começo desse papo. Perfis se encaixam onde a sua alma, o seu desejo de brilhar, o seu sonho de se materializar. Eu sou suspeito para dizer também, como em agência independente, eu acho que existe um frio na barriga, ao mesmo tempo uma responsabilidade, uma liberdade que vira um peso enorme, mas também te libera poder fazer decisões grandes, imediatas, agir nelas imediatamente. Você é a última pessoa decidindo. Isso, eu acho que para mim vai ser muito difícil trocar esse momento excitante de poder decidir tudo por algo em que vai ter uma estrutura maior em que vou ter que me encaixar. Acho que vai ser difícil conseguir me encaixar numa coisa em que a gente não, o pessoal que está sentado numa sala não é a última palavra naquela decisão, naquele momento. Eu acho que a indústria sofre um pouco de ser tão pesada para o lado das redes, porque as independentes, hoje em dia, independentes em vários lugares, estão tendo tanto sucesso por causa disso mesmo. As grandes empresas perceberam que as independentes focaram nas coisas que elas realmente precisavam, no poder criativo, em falar com quem decide. Eu adoraria ter mais competição desse lado, ter gente que durou mais, que vendeu menos. Aqui, o momento em que a BBA vendeu foi um momento triste para todo mundo. É uma agência de um pedigree tão grande em Londres, e foi um momento em que as independentes perderam um grande aliado.
Como que é hoje aí, Matt, no mercado? Por exemplo, aqui você tem, e aqui eu não faço nenhum juízo, nenhum julgamento, mas você tem a Young, aí virou VML Young, agora é a Geometry VML Young, cacete, a Young, Rubicon, né? Tem, sei lá, trocentos anos, porra. Aí a gente é contratado, publicidade é contratado para fazer marca, a gente fala que a marca é importante, só que na nossa hora, as roads, elas pegam as marcas valiosíssimas, centenárias, e fazem como se não existisse, né? Juntam um monte de siglas. Aqui está assim. E tem poucas iniciativas de agências independentes aqui, pouquíssimas. Né? Tem algumas interessantes, tem a Suno, que é uma agência que é diferente, que tem o jeito dela trabalhar aqui. Tem a gente, até quem sou, tem, sei lá, tem poucas agências. Como que é aí, cara? Porque a impressão que dá é que os ingleses, acho que sempre na liderança da cultura e contracultura, quando tem alguma coisa, eles sempre inventam coisas novas. Está tendo uma redescoberta de novas iniciativas aí, ou está meio tímido isso? Esse ano, bom, duas perguntas ali. Aqui a gente assistiu essa fusão grotesca de marcas centenárias. Está acontecendo isso aí também. Com Isso é global, né? incredulidade. A VLME, perdi o fio da meada dessas fusões. Foi muito trágico. A JWT aqui também desapareceu. Quando a gente está vendendo o peixe de que marcas são importantíssimas, ponto que você fez, e a gente próprio não liga para as nossas marcas, eu acho trágico essa história. A palavra trágico é uma boa palavra. Eu não vou virar isso aqui numa guerra contra a WPP, mas frio, calculista, coisa de jogada de negócios, não parece que tem aquela emoção por trás de marca. Foi uma coisa brutal que aconteceu de uma hora para outra. Aqui, esse ano, aconteceu uma enxurrada de startups, de agências de publicidade. Muita gente que perdeu emprego, que decidiu sair, que tomou demissão voluntária. Então, nos últimos 6 meses, foram 10, 11 startups aqui que eu vi na mídia. Nos últimos 5, 6 anos, algumas startups independentes muito interessantes, mas algumas já venderam. 5, 6 anos Caramba, de história. Já. Teve uma história de uma agência aqui bacana que chama Lucky Generals. Bastante sucesso, está fazendo coisa grande, acabou de fazer um filme de Natal para a Amazon muito bonito. Vendeu há 2 anos atrás para TBWA, mas conseguiu se manter relativamente independente. Uma sacada ali que eu não entendi, mas bacana, continuam fazendo um trabalho legal. A Droga5, que tinha chegado aqui há muito tempo, agora fazendo um pouco de sucesso, também vendeu para consultoria. Eu não sei o que vai acontecer aqui, se vai afetar o pessoal, mas continua a história muito, muito similar. Vários startups, a maioria vende antes dos 10 anos. 6, 7 anos eles vendem. Faz uma grana e vai. É por isso que a Mother é a Mother. É por isso que eu falei, putz, eu preciso falar com o Hermet, meu. Porque essa... Você vai entender o trocadilho, os heróis da resistência, né, cara? Porque, pô, é impressionante a jovialidade, o frescor do trabalho e, ao mesmo tempo, a verdadeira ovelha negra é a Mother. Não foi a BPA, foi um tempo. Poxa, tem uma agência aí que chama Uncommon também, né? Que é interessante. Outro dia eu estava vendo... Eu fui júri de um The One Network, uma coisa assim, que é uma reunião que é daí também, é da Inglaterra, mas que reúne... É como se fosse uma holding, mas não tem share, nada. Mas era uma holding de negócios de agências independentes. Né? Aí eu falei, poxa, que interessante. Aí um cara chamado Peer Pederson, que era o manager da Grey Global, o diretor de criação da Grey Global, abriu também uma network de empresas independentes. E tem outras também, né? Tem outras conjunções, outros grupos de agências independentes, né?
Só que a agência independente não precisa de grupo, ela só precisa fazer o trabalho, né? Não precisa só alguém passar um job, né? Alguém passar um job. E aconteceu um negócio engraçado aqui, cara, recentemente. O pessoal de Dubai chamou a gente, chamou a Tekensou para participar de um pitch Latam, de um cliente de streaming. Eu nem vou dizer o cliente porque acho que não vale a pena, mas um cliente grande de streaming, são 5, né? Então um deles. Porque vão lançar aqui em Latam ano que vem e viram assim, a gente gostou do trabalho de vocês foram bem e tal. Legal. E aí a gente fez o pitch, pagaram o pitch, foi super legal, porque eles sabem que a gente não tem recurso sobrando, é tudo contadinho. Foi uma experiência muito bacana, cara. A apresentação foi ótima, a gente não levou. Foi o segundo pitch Latam que a gente fez, mas a gente não tem o que eles chamam no feedback de coverage, né? Você não tem... Porra, antes da pandemia a gente era 20 pessoas, hoje a gente é 70, somos 70. A gente cresceu bem, mas não é um big business, né? Mas tem sido interessante porque as pessoas têm procurado, têm achado, né? Tem procurado, a gente tem achado de alguma maneira e a gente tem conversado. Então, eu estou vendo um mundo muito mais propício para a gente e estão tentando fomentar as agências independentes, né? Sim. Então, a gente está vendo a mesmíssima tendência. Clientes grandes que eles estão sendo pela primeira vez, eu acho que eles estão sendo autorizados a sair dos rosters das grandes networks e estão indo procurar as agências criativas independentes. E eu acho que a pandemia acordou muito marqueteiro sentado em casa fazendo reunião em Zoom, pensando, será que eu preciso pagar essa verba gigantesca para ter tanto atendimento na minha conta? Será que eu não posso reduzir e colocar mais criativo, mais estrategista, uma agência que eu não vou ter que pagar tanto overhead? E agora que eu aprendi a falar aqui na tela, que tal? Vamos conversar com o pessoal que está com uma proposta nova que não vai me custar tanto o olho da cara e que vai me fazer um trabalho mais interessante, né? A gente está vendo a mesmíssima tendência. Você comentou, eu tenho 2 questões, assim, e uma delas é uma curiosidade intrínseca que já dura 20 anos, mais de 20 anos, e outra é uma coisa bem atual. Vocês não têm atendimento? A moda, eu lembro que ela fazia questão, se eu não estou enganado, de não ter. Ainda permanece isso? Então, os detalhes da história são o seguinte: quando começaram a agência, os 4 que eu citei, eles eram 2 criativos, um financeiro e um estratégia, planejamento. Então não tinham atendimento e fundaram a agência numa mesa de cozinha de um deles. Iam todos para a reunião, todos pegavam briefing, todos trabalhavam, todos apresentavam. E descobriram nesse começo que estava encaixando muito bem para os clientes, estavam adorando ver as caras das pessoas realmente, conseguir discutir ideias diretamente com criativos, e a coisa foi um sucesso estrondoso. Então, dali fizeram uma jogada muito interessante, fizeram essa publicidade meio agressiva, até um certo ponto atacando o atendimento tradicional, que hoje está um pouco mais brando essa linha. Não é que não tem atendimento, aqui o atendimento não é o único contato do cliente, não é quem leva, não é quem traz. Vai para a reunião em bando, recebe o feedback, recebe comentário sobre o trabalho na hora, quem fez, discute com quem fez. Se o cliente tem uma pergunta criativa, ele vai ligar para o diretor de criação dele, vai falar com o time. Se ele quer discutir o planejamento, ele vai falar com o planejamento. Então não tem disse que me disse, não é, olha, tá aqui minha campanha, vai lá e leva, depois me conta o que foi. Tá aqui a minha resposta, vai lá e leva para eles e vê como eles reagem. Então acabou acelerando o processo, clientes adoram estar nessas reuniões em que eles discutem ideias, porque a gente acaba levando várias ideias, porque tem bastante gente lá para discutir e fica uma coisa mais interessante. Então, esse lance do atendimento foi no começo bem agressivo, não tem atendimento, não precisa de atendimento. Hoje, obviamente, tem gente que
toma mais conta do relacionamento dos clientes, mas todos nós temos relacionamento com os clientes, inclusive criativos júnior, planejamento júnior, produtores júnior, todos cara a cara com o cliente. Poxa, que ótimo, né? Porque tem aí um tom que eu sempre gostei de... É humildade, mas também é uma inteligência, né? É o famoso não ter telefone sem fio, que é uma coisa boa, mas também saber que boas ideias, a gente sabe disso pela experiência, podem vir de qualquer um, cara. Se o cara for interessado, uma boa estratégia pode vir de qualquer elemento do time, atendimento, planejamento, de qualquer parte. Eu gosto disso também, eu acho legal. Aqui na agência a gente procura ter... a gente vende só estratégia e criatividade, só. É o que a gente vende. Tem um trabalho de performance, por exemplo. Legal, a gente não vai aumentar nosso time para ter performance. A gente passa para uma outra empresa, o cliente paga direto, a gente faz a curadoria, mas a gente tem dinheiros que não queremos. Existem dinheiros que a gente não quer saber. E a gente foca em ajudar o business do cara. Então, isso é uma coisa muito legal. E você tinha comentado comigo, quando eu te procurei, te convidando, que vocês tinham crescido bastante, que tinha dado um boost. Como que foi esse momento? E foi a partir da pandemia? Eu já estava vindo? Como que está esse momento da agência? A trajetória da agência estava muito boa, mas gradual. Como vocês, a gente não quer todo o ecossistema. A gente não se interessa por grandes... Não, a gente se interessa muito por eles, mas não quer executar. Não quer crescer com performance, não quer crescer com... social digital, a gente tem know-how, tem algumas cabeças pensantes e tem muitos contatos, mas não nos interessa crescer para atender todas as necessidades do cliente. Então a gente é muito parecido com vocês nesse aspecto. Tem gente que a gente sempre trabalha. Então a trajetória da agência estava boa já nos últimos 4 anos, crescimento gradual, em cima de criatividade e planejamento, mesma coisa de você. Como vocês vieram 25 anos antes que a gente pode dizer que imita vocês, mas tudo bem. De 10% anual crescimento, alguma coisa nesse ritmo. Nunca nada muito estrondoso. Porém, no começo da pandemia, como vocês viram, que Dubai, streaming chegou até vocês, a gente teve uma enxurrada de novos negócios e o mercado abarrotado de gente ótima, perdendo um emprego em outras agências. Então, a gente conseguiu absorver... a agência tinha mais ou menos 200 pessoas antes do começo da pandemia, está próximo dos 300. Então, cresceu 50%. Pô, parabéns, que show, cara. Muito legal. E foi uma história... A gente tenta se segurar um pouco para contar a história de sucesso, porque a catástrofe em todo o cenário aqui é gigante. Então, vamos aqui abaixar a cabeça, trabalhar duro e ser muito agradecidos que o momento nos propiciou uma oportunidade fantástica. Porém, era uma coisa que já estava acontecendo. O janeiro e fevereiro foram os 2 meses de maior sucesso em todos os aspectos, criativo, financeiro, da agência em 24 anos. E então estava já numa boa guinada. Obviamente, março, abril, junho, todo mundo tomou um baque inicial para se reajustar, mas depois os últimos meses dali para frente foram sensacionais para a agência e a gente acabou contratando muita gente boa que encaixou como uma luva na agência. Então, quando a gente voltar para o escritório em massa, vai até ser... A gente não vai caber no nosso escritório. Eu não sei se você conhece, está bastante tempo fora do Brasil, né, Hermete? Sim, muito. A gente está aqui em cima de um bar chamado Astor, na Vila Madalena. Conheço o Astor. Então, todo mundo conhece o Astor. É por isso que a gente está lá. Mas o Shoreditch e Vila Madalena são muito parecidos. Vida boêmia, mais artística, integridade, tem uma coisa mais charme. Eu fui conhecer a Wieden Kennedy aí no Brasil quando abriu, conhecer o Ícaro e dar uma olhada aí na região. Tenho amigos que moram na Vila Madalena, morei em São Paulo um tempinho. E achei sensacional que estava acontecendo isso, que a Wieden tinha aberto ali, que poderia ser um sinal
de tempos diferentes no Brasil, bom saber que vocês estão em cima do aço, eu adoro o aço. Quando for aí conhecer vocês, a gente Já está toma um chopp. convidado. Não, sem dúvida, cara. E acontece também que a gente não tem mais... As pessoas que somos quase 70 hoje, já também não cabem. Mas ao contrário daí, como você falou, eu não sei se as pessoas vão querer voltar mais, assim, realmente, ou se vão usar como um coworking. Mas, enfim, é uma coisa que, para a gente se deu muito bem com o teletrabalho e deu muito certo, na verdade. Agora, me fala uma coisa, Emmett, como que é, cara, poxa, um brasileiro, você é diretor de arte, não é isso? De repente, você ter 300 funcionários, cara. Porque eu conversando com algumas pessoas, assim, que estão em grandes redes e tal, eles falam, pô, é uma segurança também você ser um executivo e tal. Eu também já fui executivo de grande empresa, mas não era empresa independente, não era multinacional, que era a África. E também é realmente uma fortaleza, né? Você tem alguém que segura as broncas. Uma coisa de agência independente é que, no final das contas, são as contas. E que, como diz uma frase maravilhosa do Nizam agora, recentemente, quem tem custo tem medo. Cara, foi uma coisa que deu março, abril, maio. Deu assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Cara, qual que é a resiliência de vocês, sua inclusive, em relação a isso? Porque muitos amigos nossos, muitos amigos meus aqui, falam assim, poxa, legal, vou fazer uma agência, legal, poxa, vai aí, vamos nessa, a gente ajuda, passa know-how e tudo, mas é uma responsa, né, cara? Ser independente tem um outro lado, tem que pagar também um preço grande de tranquilidade, que a gente tinha como executivo que não tem hoje, que não tem mais hoje. Exato. O preço é altíssimo, porém a recompensa é enorme também. Imagino que seja aí para você essa equação que é que se balanceia. Mas, obviamente, esse ano é aquele digno de todos os, vamos dizer, os executivos de agência independente ou de negócio independente. Todos vão ter um livro para escrever ali daqueles meses em como seguraram as pontas. Eu nunca tive que ser tão adulto na minha vida para pensar em todos os trabalhos de todas as pessoas que dependiam de nós quatro ali e ter tanta reunião financeira e discutir. Ali o prazer foi grande, que eu descobri que a gente poderia viver os valores que a gente sempre conversou a respeito, vivia os valores no dia a dia, nos últimos anos, obviamente, mas esse momento foi o momento chave. Agora você falou que vocês são uma empresa que cuidam das pessoas. Vocês não colocam lucro na frente de gente. Vocês, capitalismo e que é sucesso, sim, mas não a qualquer custo. Então a gente teve uma reunião que foi fundamental ali, que olhamos o tamanho do estrago, né, das verbas que tinham sido paradas ou retiradas, das contas que desapareceram, e o buraco era muito grande. E a gente começou a ler as notícias das competidoras, das multinacionais, inclusive das independentes. As pessoas estavam não só mandando muita gente embora, mas estavam cortando o salário, em média, ao redor de 20%. E a gente propôs para os funcionários, a partir de um certo salário, acima de um certo salário, numa escala gradual, que as pessoas fossem fazer um sacrifício de 20% por 5 meses, mas receber esse dinheiro de volta no final de 2021, como um 13º. Inclusive, a gente usou a linguagem brasileira. A gente vai pausar esse salário aí de todo mundo, mas vocês vão receber de volta. E quem recebe abaixo disso, vocês não vão mexer no seu salário. E o governo aqui botou uma grana para ajudar as empresas no esquema furlough, que era se o funcionário não tem o que fazer, a gente paga o salário dele, mas eles têm que ficar em casa. A gente pôs 30 pessoas nisso e cortou esses outros 20% do salário. Resultado: o pessoal adorou que ninguém foi mandado embora, porque foi, acho que, a única agência que a gente sabe aqui que não mandou ninguém embora. Uau. E que o salário não tinha sido cortado, tinha sido pausado. E o sucesso daí
que aconteceu depois significou que a gente pagou o salário de todo mundo de volta já pagou agora, no começo de dezembro, só um ano antes do que a gente ia pagar. Vocês já devolveram, já? Devolvemos o salário integral para todo mundo, está todo mundo de volta no salário integral. A gente trouxe todo mundo de volta do furlough e devolveu o dinheiro do governo também, que tinha pago os salários. Uau! Então, o Pânico virou uma história de sucesso única agora. Sensacional. Na campanha, agora está a notícia mais lida, já faz 4 dias, que é a Mother devolveu o dinheiro do furlough. Eu acho que as grandes redes devem estar puta com a gente. Tá aí aquela... Só uma independente pode fazer isso, né? Só alguém independente pode fazer isso. Exato. Então, esse ano foi, como o seu ponto, foi muitas noites mal dormidas, foi muita responsabilidade de todos esses funcionários, como eu tenho certeza que você sentiu na pele. Mas um ano eu espero que nunca mais vai existir um ano assim tão dramático, mas poder tomar essas decisões como independente, 4 pessoas em uma sala virtual, simplesmente em 5 minutos resolveram: nós vamos devolver o dinheiro do governo. Todo mundo concorda? Todo mundo. Ok. Chama o cara de relações públicas, fala aviso financeiro, bota a notícia na rua. No outro dia saiu a notícia. Sensacional, cara. Parabéns, meu. Puxa, porque é isso, né, velho? Pensar nas pessoas, né? No final, o que resta pra gente é isso, né? É feito de pessoas, não tem... Porra. Esse é o ponto-chave. Eu não entendo. Eu não entendo como as agências, principalmente agências de publicidade criativas, que precisam de gente com bem-estar, feliz, sentindo realizada, consegue ignorar esse grande ponto-chave do nosso relacionamento com as pessoas que acreditam na minha marca, na sua marca. Não nutrir essas pessoas, a vida delas, a alma delas. E como eu disse para você, um outro tópico a respeito de quando a gente tomou as rédeas, o que fazer, como continuar, ou dar uma guinada na trajetória, a primeira medida que a gente tomou foi bem-estar pessoal, não foi nada a respeito do trabalho. Perfeito. A gente acreditava que as pessoas, os melhores publicitários já vêm de fábrica com aquela gana para fazer ideia. Eles não param, você não precisa fazer eles vararem à noite. Eles fazem por si sós. Se a agência botar mais pressão em cima, quebra, a gente achava. Se eu fizer você vir aqui, arrebentar com a sua vida, eu vou acabar perdendo no final. Então a gente começou, a guinada na verdade foi bem-estar pessoal. Parar de trabalhar no fim de semana, parar de trabalhar à noite. Concorrência, dane-se. A culpa é do diretor de criação que não escolheu a ideia cedo. Perfeito, perfeito. E daí, agora na pandemia, entrando no dezembro, aqui é fogo, aqui fica à noite às 4 da tarde, é depressivo. Então, a gente fez uma outra jogada agora que eu acho que vai dar certo, que vai ajudar o pessoal a passar pela pandemia os piores meses aqui, Natal, lockdown, ficar em casa. A gente deu quarta de manhã e sexta à tarde, sem reduzir salário, nada. Então, a pessoa trabalha 4 dias, ganha por 5, só que rende por 6, porque a cara tá feliz. Fui correr quarta de manhã, fui resolver alguns negócios, dormiu até mais tarde, e sexta-feira saiu, e daí o final de semana ficou bem mais longo, porque saiu ao meio-dia. Então, essa coisa que eu adoro tá no management, no executivo, de sentar e falar, agora eu quero ter ideia para a agência, não só para os clientes. O que a gente pode fazer aqui que o pessoal vai ficar feliz da vida, não vai querer sair, vai falar bem pra caramba, vai arregaçar a manga e vai trabalhar duro naqueles horários que eles se comprometeram a trabalhar. Então, foi o pessoal que deu certo. O trabalho já estava nas pessoas, eu acho. Teve nenhuma filosofia minha e da Ana que virou tudo como o jeito que as pessoas pensavam. Não era, tipo, vocês já são todos malucos, trabalham pra caramba, eu não preciso botar pressão, eu quero aliviar a tua vida, que você vai brilhar se você estiver feliz. Pronto, o resto é com você. É muito bacana ouvir isso, porque, assim,
Vamos lá, você falou um ponto, né? Essa coisa de virar, por exemplo, concorrências. A maior parte das concorrências, hoje que a gente participa, a gente termina um dia antes, ou 2 dias antes, ou 3. Se a concorrência é na segunda, a gente termina na sexta. Não trabalhar de final de semana, trabalhar de final de semana acontece? Até acontece. Mas tem que ser raro. Tem que ser um momento... Por quê? Porque você falou tudo. O diretor de criação, ele precisa, pelo menos se a agência não quiser quebrar, né, ele precisa ter mira, né? Porque você não pode ter 10 coisas e aí mirar. Não, né? Aí não. Eu tenho 10 campanhas prontas, eu miro nessa aqui. Não, aí fica fácil. Você tem que mirar antes, na hora que contam a ideia, vislumbrar onde a ideia pode chegar. E esse é o tipo de treinamento que eu tento dar para os meus diretores de criação também. Que é assim, cara, você tem que mirar e apostar e sonhar e vai em frente, porque se você for exigir que todo mundo faça tudo para ficar tudo pronto e você escolhe entre as 10 prontas aí fica fácil, né? Não precisa nem de diretor de criação. Aí fica Que negócio de vinheta. Poxa. Estou feliz de ouvir vocês fazendo isso, porque depois de feito, depois de ter conquistado esses tipos de mudanças, olha para trás, é até meio óbvio, mas é infeliz que a indústria tenha se construído de uma maneira mais caótica, de exploração, de suor, né? Exato, não vale a pena. Uma outra coisa, né, que provavelmente para você já deve ser comum, aqui é uma coisa um pouco rara. Você só tem uma pilha de job, que é a pilha de job do dia. Porque se você é independente e você tem conta para pagar e tem uma equipe, tem um time e tem todo o compromisso com a vida das pessoas que você falou e a gente tem que ter, e isso tem que melhorar cada vez mais, você não pode ter uma pilha de jobs do dia e uma pilha de jobs de prêmio. Não pode haver isso, não tem como haver isso. Você tem que tentar, minimamente, fazer um trabalho marcante, um trabalho sensacional, obviamente obedecendo o briefing, e tentar que daquilo saia alguma coisa. Aí que tá. É por isso que eu sempre apreciei, a Mother apreciava a BB-8, aprecia a BB-8, mas eu não sei como está hoje. Que era interessantíssimo. Vocês iam para Cannes com uma peça, ou 2, ou 3. E era aquilo, e tá tudo bem. Enquanto agências brasileiras iam para Cannes com 30 peças, cara, 30 peças diferentes, mas porra, peraí, cara, não é bem assim. Não tem como. Então, assim, a gente, como tem conta, a conta é fechadinha, você perdeu dinheiro, você perdeu dinheiro, cara. Você perdeu dinheiro, você vai sofrer. Então, te dá uma disciplina que é muito bacana, né? Até mesmo em inscrições, né? Inscrições eu fiz... você faz no limite do que você acredita que vai trazer. Se for uma a mais, não pode, porque 900 alguma coisa, vezes 6, vezes 5 aqui é foda, não dá. Não, eu concordo plenamente. É um modelo de negócio, é insano, um modelo de negócio paralelo, 2 jobs. Eu não sei como as pessoas conseguem manter esse tipo de... Mas também tive que retreinar muita gente, inclusive alguns brasileiros brilhantes que trabalham na nossa equipe, retreinar a pessoa a ter satisfação imensa em ver o trabalho na rua. Perfeito. E acompanhar vendas, acompanhar sucesso. Sentar no táxi atrás e falar da sua peça para o motorista e o cara saber o que é. Isso é sensacional. Sair numa matéria do The Sun, isso é o prêmio máximo. A gente na rua falando do seu trabalho. Isso acontecendo. O cliente explodindo, vendas, as medidas da marca, o que seja o objetivo. Depois ganhar um prêmio lá no final de publicidade, fantástico, lindo. O contrário é deprimente. Eu ganhei um prêmio, uma coisa que ninguém viu, que não deu resultado a nada, é vazio, deve doer na alma ali depois, porque, obviamente, você consegue construir uma carreira, mas a gente teve até pessoas ótimas, super interessantes, que eu acabei não continuando conversas porque eu não via trabalho que tinha
mudado trajetória de marcas. E eu acho mais um ponto nisso, acho até meio eu não consigo entender, me dá um curto-circuito na cabeça que existam prêmios puramente criativos. A sua criatividade é aplicada a negócios. Sim. O seu gênio é fazer uma marca ter uma ascensão tremenda. Se o seu peça é impecável, tem um brilho na mente, mas ela é totalmente incompatível ou com resultados de verdade, eu não consigo entender o mérito. Você falhou no primeiro quesito, você não conseguiu. Então, daí, o Haggart da BB-8 fala muito disso quando ele ia para Cannes. E, obviamente, que Cannes tem todos os tipos de sucesso. Tem muita peça que fez tudo que a gente está falando, e tem muita que não. Sim. E o Haggart falava, tem muita vez que eu fui para Cannes e parecia que eu estava julgando pasta, porque é coisa que eu nunca tinha visto na vida. Eu fico pensando assim que dentro desse assunto que a gente está falando, talvez o porquê que empresas independentes, por exemplo, eu vi um trabalho hoje brilhante uma agência nova do Gary Graff e do Max Itzikoff, que é argentino, e o Gary Graff é de Nova York. Eles criaram a Slap Global, uma agência assim, que é em Madrid, Buenos Aires e Nova York. É um trabalho maravilhoso hoje na Advertising Age, incrível, bem bacana, eu achei bem bacana. E é mais uma empresa independente de 2 craques, né? Deve ter até mais craques aí, né? Mas que assim, é brilhante. Você olha e fala, meu Deus do céu, cara, como que os caras conseguiram fazer esse troço? Que inveja. Gary Graff é sensacional. É sensacional, puta cara. E estão aí descobrindo os caminhos, mas eu acho que o que ajudou eles a criarem esse negócio, o que ajudou a agência, até quem sou, obviamente a Mother não se compara, a Mother tá lá, é a mãe de todas, mas é um pouco, eu acho, que o diretor de marketing, o CMO, o VP, ele teve, todas as agências viraram com uma sede só, com um lugar só, que é no Zoom, na tela. E, na verdade, deve ter saltado a essência, né? E a essência de uma pessoa que se dispõe, ou de uma pessoa, de um time que se dispõe a enfrentar o status quo e criar alguma coisa nova e dar as caras, deve ter encantado um pouco. E como o cliente não vai mais nas sedes, não vê assim, se for na sede da Moda é bacana, mas não vê, isso é muito grande, isso é muito pequeno, não, isso aqui tem que estar na Faria Lima, então senão não consigo justificar o FII, porque o FII na verdade são pessoas, né? O que paga é o talento. Então talvez tenha nos favorecido, quero dizer, empresas independentes, né, que estão aparecendo agora. Deve ter sido isso, eu acho, provavelmente, né? Deve ter dado uma nivelada e sobe a essência, sobe o que você tem, na verdade, preocupação com business, fazer o trabalho direito, enfim, executar as coisas bem. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que quando o criativo ou o peça-chave de uma agência independente é muito virado para os negócios também, para um cliente, para um CMO, para um marketing director, ouvir disso da boca do cara, da peça-chave criativa, tem que valer ouro, porque ele vai ouvir de quem vai estar ajudando a ter ideia, está preocupado com o negócio dele, com as shares da companhia dele. Eu acho isso imbatível. Eu não, acho que nivelou pelo que você disse e nas networks, porque são muito grandes, os trabalhos são muito mais compartimentalizados e os criativos são mais protegidos. Eles vivem um pouco mais na bolha ali e não são até desencorajados de ter muita exposição ao negócio. Eu estou generalizando aqui, Claro. pelo ponto que estamos fazendo, mas eu acredito muito no que você disse. Nivelou e daí virou a essência de negócios dos caras criativos que estão tocando seus próprios negócios com sucesso. Então, acho impossível competir com isso e o Zoom aí acabou virando uma chave, uma peça-chave para agências independentes e a gente está vendo muitas histórias de sucesso aqui na Inglaterra
nessa mesmíssima toada aí. Não, bacana, bacana, Hermete. Cara, assim, vamos fazer 1 hora agora. Acho que tá na hora da gente falar de 2021. Vai ter vacina? Já tem vacina? O que você espera para o ano? O que você vê de mudança de mercado? O que você sente? Enfim, tá animado? Deve estar animado, né? Você deve estar muito feliz e deve estar muito motivado. O que você acha que vai acontecer na nossa indústria? Enfim, cara, o que você pode me dizer? Olha, vacina, primeiro, tem um hospital aqui, a gente mora a 10 minutos de caminhada de um hospital, que é um dos 50 da Inglaterra que estão vacinando, mas vai ser um processo gradual, que a gente vai acabar percebendo muito mais tarde, ano que vem, março, abril, maio, junho, julho, não se sabe ainda. Hoje li uma notícia que em 2021 apenas 20 milhões de ingleses, eu digo apenas, que é bastante gente, mas 1/3 da população apenas vai ser vacinada, que já é uma grande acontecimento, mas vai demorar até todo mundo ficar vacinado. Então, não podemos contar totalmente com a vacina, mas vai melhorar. Melhor que 2020 vai ser. Aqui temos o Brexit, que é uma outra desgraça anunciada. Vai acontecer em 1º de janeiro. Pessoalmente, tenho medo que vai dar uma secada na importação de talento europeu, porque a Europa inteira está olhando para a Inglaterra com um pouco de desdém. Só que, sendo pouco egoísta agora. A Mother se dá muito bem em anos de desgraça. Quando teve a queda do mercado financeiro, foi um ano espetacular. Pandemia, um dos melhores anos da história. Então, o medo pessoal dá eu tô com um pouco de coragem pelos negócios. Os primeiros meses do ano que vem vão ser brigados, mas eu acho que agências independentes vão continuar explodindo na cena. Porque as grandes empresas vão ter visto o que viram. Viram você na tela, viram a gente, falaram direto com os donos, ganharam ideias espetaculares de agências muito menores, começaram a se interessar e ter coragem de apostar nisso, mesmo que você não tenha a cobertura, que nem você diz agora. A gente também perdeu muita concorrência porque não tinha cobertura. Agora o cara está olhando e falando, peraí, eu estou falando com um cara lá em Londres, eu estou aqui em Dubai, no seu caso no Brasil, eu estou aqui em Dubai, e deu tudo certo. Será que essa cobertura é tão necessária? Então, eu acho que essa tendência vai continuar. Eu acho que, infelizmente, isso eu não estou rogando praga em ninguém, mas eu acho que as grandes corporações, as agências de rede vão continuar penando, porque tem muitos custos associados, foram niveladas e acabam sendo muito caras pelo que oferecem, em comparação com a agilidade, com a pontaria que você descreveu ali, que eu também falei a respeito. Uma agência mais focada, a pontaria é mais certa, o processo é mais rápido, você fala direto com a boca. Então, eu acho que para nós vai ser um ano sensacional. A propaganda vai continuar penando um pouco, mas as independentes, sucesso para nós. Bacana, cara. Pô, legal. Você falou tudo, foco é tudo, né? Esse papo aqui específico para agências independentes, que eu acho que vai ajudar muitos colegas nossos aqui a trocar uma ideia, a ter ideias, a montar negócio. Então, esse era o foco. Mas eu vi que dá para, a gente como é do interior, dá para conversar sobre muitos outros assuntos. E vamos ver se um dia a gente troca outras ideias, cara. Claro, cara. Um prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Hermete. Valeu. Prazer em conhecê-lo.